Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cristão com Arte. Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui respondendo uma pergunta de uma inscrita aqui do canal sobre sombreamento. A dúvida dela é: como eu consigo fazer um sombreamento legal? Eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, muitos jovens iniciantes e desenhistas, artistas. Eu vou explicar aqui como você fazer um sombreamento de desenho a lápis, tá? Primeiro você vai começar realçando os traços do seu desenho. Eu vou fazer aqui com a lapiseira, são traços mais finos, né? Então você vai realçar, ou seja, você vai escurecer. Não tenha medo de escurecer o seu desenho. Ah, mas e se eu errar? Aí você tem que ter bastante prática para você diminuir os erros. Erros vão ter, sempre. Você sempre vai errar em algum momento. Então não precisa se preocupar com os erros, tá? Porque é normal. Realça os traços, você não precisa realçar tudo de uma vez, tá? Faz aos pouquinhos. Eu gosto de fazer por partes, por etapas. Por exemplo, eu tô fazendo essa folhinha, eu vou fazer ela toda e depois eu pulo para a próxima. Então, vem com calma, realça aqui os traços do seu desenho, vai copiando devagar, vai olhando na imagem que você tem de referência e vai reproduzindo. Todo desenho, entenda uma coisa, todo desenho ele começa meio estranho, tá? Exceto os profissionais. Eu não sou desenhista profissional, tá? Ainda eu gosto de desenhar desenho porque eu gosto mesmo, gosto de arte, mas ainda não sou profissional. Mas quem sabe nós nos tornaremos profissionais juntos. Outro detalhe, um desenho nunca vai ficar igual, tá? O desenho nunca fica igual, 100% igual à imagem. Eu já analisei, inclusive, alguns desenhos de alguns profissionais e pude observar. Por mais que fique excelente, hyper realista, o desenho hiperrealista, ele nunca vai ficar 100% igual à imagem. Então, observe, eu realcei essa folhinha aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica chamada esfumar. O que é o esfumar? Eu tenho aqui comigo 2 esfuminhos, tá? Que basicamente é um lápis de papel. Um é mais grosso, esse daqui é mais grosso, ele é de numeração 4. Você encontra também em papelaria, tá? Isso aqui. E tenho esse aqui que tá mais velhinho, ele é o número 3, tá? Estão bem velhinhos, bem sujinhos, que eu usei bastante eles, são muito bons esses esfuminhos, já tem anos que eu tenho eles. E é basicamente um lápis de papel. Conforme você vai usando, essa ponta dele vai desgastando e aí você pode lixar ela, tá? Pega uma lixa, né, e vai raspando assim, que aí fica limpinho e bem fininho, bem apontadinho, tá? Eu vou pegar aqui esse esfuminho mais fininho, com uma folhinha que a gente tá fazendo aqui, a pequena, e eu vou simplesmente passar o esfuminho de leve sobre essa folhinha, tá? E tentem observar o que vai acontecer. O esfuminho ele somente espalha o grafite, tá? Ele tira aquele aspecto de risco e ele espalha o grafite. Então tem várias técnicas aí de usar o esfuminho, de como você usar. Observe, ó, onde eu passei o esfuminho, olha o que aconteceu. E onde eu não passei o esfuminho, fica normal. Então você já consegue perceber a diferença aqui, né, nessa folhinha onde eu passo o esfuminho e onde eu não passo. Ele vai preenchendo tudo, toda a região aqui. Assim que você faz um sombreamento, tá? Observe bem para você não sair fora, né? Tem que ter um controle na sua mão para você não passar o esfuminho onde não convém. Então observe, já começamos o sombreamento aqui dessa folha. Ah, mas ela ficou toda cinza. E agora? Agora, vem... Aí é que eu vou usar outro material aqui para mostrar para vocês, ó, que eu também gosto de usar. Eu uso pincel, tá? Esses pincéis mesmo de pintura em tela. Esse aqui é da Tigre.
E o que eu fiz com esse pincel? Eu cortei a cerda dele aqui, ó. Tá vendo? Ele tá com a cerda cortada. Tá com a cerda bem cortadinha, cortada no meio. Eu tenho dois, inclusive esse é mais fininho, mas eu tenho esse aqui que é mais maior um pouco. Então eu uso esses dois. Ambos estão com as cerdas cortadas. Por que o pincel? Porque o pincel ele faz basicamente a mesma coisa que o esfuminho faz, só que o pincel ele não só espalha o grafite, como ele faz com que o grafite penetre dentro do papel, dos poros do papel. E aí ele escurece ainda mais o seu desenho, ele dá um aspecto de preto, né? Fica bem mais preto. Então eu gosto de usar o pincel. Aí vem uma pergunta, mas em que momento eu vou usar o pincel? Aí depende, você vai ter que testar, vai depender muito da imagem que você está usando, de como que está o sombreamento dessa imagem, né? Enfim, você tem que sentir aí, é uma questão um pouco de intuição, né? Você tem que saber onde que o pincel vai se encaixar melhor, onde que ele não vai se encaixar. Mas essa percepção você só vai conseguir com bastante treino, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma borracha. Isso aqui é uma caneta borracha, que você encontra também em papelaria. Essa é grande, tá? Ela é de 6,6 milímetros. Mas se você tiver condição de encontrar uma borracha mais fina, quanto mais fina a borracha, melhor. Essa aqui foi a única que eu encontrei, porque já é bem antiga também, mas eu já tenho borrachas mais finas aí que eu ainda não encontrei. E por ela ser grossa, o que eu fiz com ela? Observe que eu cortei o refil dela, deixei ela chanfradinha, tá vendo? Ela era redonda e eu fiz um corte nela assim, na lateral. E aí deixei ela assim, desse jeito, porque assim facilita alguns detalhes. Eu não uso borracha para apagar e refazer, tipo, consertar um erro. Não, eu uso borracha para fazer detalhes. Então aqui a gente vai fazer um detalhe nessa florzinha. Qual detalhe? Vou dar uns pontinhos de luz nela aqui. Dar leves pontinhos de brilho, tá? Lembra que eu falei para vocês do contraste? O que é o contraste? É a comparação do preto com o branco, do escuro com o claro. Quando você coloca um tom de luz no seu desenho, ele dá uma sensação de realismo, tá? Então, somente alguns detalhes. Veja como que ficou a nossa folhinha. Então ela já deu um aspecto diferenciado, certo? Aqui eu vou mostrar outra folhinha que vamos fazer, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar aqui essa folha maior. Que agora eu vou usar um lápis mais escuro. Primeiro eu vou pegar esse lápis aqui, esse lápis HB, mais claro. E o que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou fazer um sombreamento leve aqui, bem de leve. Observe que o lápis ele é bem clarinho e eu não estou botando força no lápis, eu estou segurando ele um pouco mais para trás. Isso aqui é opcional também, tá? Tem gente que não gosta de desenhar assim, mas eu faço, eu gosto, mas vai de cada um. Cada desenhista tem a sua forma de fazer o desenho. O que importa é o resultado que você vai alcançar com a sua técnica. Então, veja, eu estou fazendo um sombreamento aqui bem de leve, né? Nessa folhinha. Observe. O desenho realista, o sombreamento, ele é constituído de camadas. Então, o que vai dar vida para o seu desenho são as camadas, né? Que você vai colocar aí no seu desenho. Você vai começar com uma camada mais clara e por cima dessa camada mais clara você vai depois trazer uma camada mais escura e daí vai. Então, como que eu sei onde que eu devo riscar? Como eu já falei, olhando na imagem que eu tenho ali de referência. Então, eu tenho uma imagem de referência e eu vou tentar fazer igual ao que eu estou vendo. Por mais que eu sei que não vai ficar
100% igual, mas eu estou tentando fazer o máximo parecido que eu posso. Então, veja, o lápis clarinho, ele já dá um aspecto de sombreamento legal, certo? Eu vou pegar agora a lapiseira, mais uma vez, e vou realçar as partes mais escuras do desenho. E é um processo. É um processo. Você simplesmente vai fazendo, repetindo o mesmo passo a passo. Faz uma sombrinha, realça, pega o esfuminho, por aí vai. Agora a gente pega o esfuminho, ó, mesma coisa, ó. Observe o resultado, ó. Olha o que o esfuminho faz. É muito bacana isso aqui, porque é impressionante como o esfuminho ele traz um resultado mais uniforme para o seu desenho, e ele de fato ele dá esse aspecto de realismo no desenho. É importante não apertar muito, tá? Não aperte muito o esfuminho quando você estiver fazendo o sombreamento, porque às vezes pode ser que funcione, mas a ideia do esfuminho não é pintar o seu desenho, é simplesmente espalhar o grafite, né? Então você não precisa botar muita força para fazer ele ficar mais preto. Não quer mais preto? Pega um lápis mais escuro e risca mais forte com o lápis, depois você vem com o esfuminho de leve, né? E aí você vai ter um resultado mais bacana. Então observe como já está ficando a nossa folha. Agora eu vou usar um lápis mais escuro. Eu vou pegar o lápis 6B e eu vou fazer aqui a parte mais escura do desenho. Observem a diferença de tonalidade do lápis. Agora eu já não vou apertar tanto o lápis, eu vou usar o mesmo lápis 6B, só que eu vou usar agora menos força na minha mão. Vou riscar mais de leve, porque assim eu consigo um resultado um pouco mais claro. Eu não quero que ele fique 100% escuro, exagerado. Quero aqui nessa região aqui, eu quero um pouco mais claro. Beleza, agora que a gente já fez todo o sombreamento da folhinha, entre aspas, né? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o pincelzinho. Aqui, essa folha ela é mais escura. A gente vai pegar o pincel e vamos pincelar as partes mais escuras do desenho. A diferença do pincel para o esfuminho é que enquanto o esfuminho ele espalha o grafite, o pincel ele faz o grafite penetrar o papel. Então ele mostra alguns traços, ele realça inclusive alguns traços do desenho. Então, para você conseguir um sombreamento bacana, você tem que saber o material que você está usando, saber usar inclusive o material e também
saber o seguinte: onde você tem que escurecer, onde você tem que clarear, tá? Isso é muito importante para o desenho realista ele ficar de fato realista, né? O sombreamento vai ficar legal quando você sabe exatamente o que você está fazendo, conhece o material que você está usando, as ferramentas que você está usando. Isso faz uma diferença muito grande. E tá aí, a nossa folhinha tá pronta. Então veja o resultado, a diferença, né? Eu poderia inclusive pegar aqui a borracha e dar mais uns pontinhos de luz aqui. Isso vai realçar ainda mais, vai contrastar bastante ainda o preto com o branco. Isso vai dar um aspecto ainda mais bonito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.